Ano novo, vida nova e governo novo. Sem dúvida nenhuma, as principais notícias desses primeiros dias de 2019 e provavelmente de todo o mês de janeiro vieram e continuarão vindo do governo novo. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse primeiro vídeo do ano. Afinal de contas, o que é notícia? E o que temos que fazer para não sermos manipulados nem de um lado e nem do outro? Por fim, qual que é a importância da imprensa livre e de alto nível na manutenção da democracia? Temos todos nós um papel essencial nesse cenário. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital. E essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, aliás, para começarmos bem o ano. Bom, acredito que as redes sociais de todos vocês, especialmente o Facebook, foram inundadas com posts sobre os primeiros movimentos de representantes do governo nesses dias. Infelizmente, a imensa maioria dos motivos não foi lá muito boa, né? Como algumas declarações desastrosas, para dizer o mínimo, de alguns membros do governo. Mas eu queria falar especificamente de um episódio na cerimônia de posse, que foi o péssimo tratamento dado aos jornalistas que ficaram confinados numa salinha lá por 6 horas antes da posse. Tá bom? Bom, isso não chega a ser exatamente uma surpresa, tá? Porque o novo presidente é uma pessoa autoritária e que lida mal com críticas, né? E a imprensa sempre foi muito crítica a ele, desde antes da campanha presidencial começar, diga-se de passagem. Como resultado, ele nunca escondeu seu desprezo pelos jornalistas, né? E também dificulta o trabalho desses profissionais sempre que pode. Prefere, aliás, ir direto para as redes sociais e dar seus recadinhos. Isso vem se acirrando desde que ele foi eleito. Os apoiadores do Bolsonaro podem dizer, dane-se eles, dane-se a imprensa, tá? Aliás, eu li muita gente nesses dias dizendo que nas redes que o Bolsonaro ele dá entrevista para quem ele quiser. E bom, não é bem assim, né? Porque até mesmo o presidente da República, ele deve satisfações à população. E o melhor lugar para se fazer isso é pela imprensa, né? Pelo menos se estiver querendo dizer a verdade. Até o torrão do Trump lá nos Estados Unidos sabe disso. E olha que ele fala que tudo que é contra ele é fake news, né? E lá, olha que lá nos Estados Unidos também os jornalistas eles batem muito mais pesado do que aqui, porque esse é o trabalho, né? Tem que falar o que tem que ser dito. Essa demonização da imprensa, né, que o Trump faz direto e que o Bolsonaro tem feito aqui agora também, isso daí foi uma coisa que foi meio que inventada, meio que consolidada pelo defunto Hugo Chávez lá na Venezuela. Quem o criticava era inimigo do povo venezuelano, né? Essa tática ganhou, aliás, muita força aqui no Brasil, nos governos do PT e continua agora, né? Fez escola. Só que isso daí é uma coisa perigosíssima para a democracia, né? Eu sei que muitos agora podem estar dizendo que tem um monte de veículos de comunicação publicando mentiras, e infelizmente isso tem acontecido mesmo, tá? Tanto veículos de direita quanto de esquerda. E isso é uma desgraça, né? Porque isso dá munição para essa turma que quer colocar toda a imprensa no mesmo saco, né? Acontece que a função da imprensa é falar o que tem que ser dito, né? O que é bom e principalmente o que é ruim. O Bolsonaro assumiu com um discurso típico apaziguador e de união, né? Todos me apoiem para eu consertar o Brasil. Claro que ele quer que ninguém o incomode para fazer o que ele acha que tem que fazer, né? E todo governo, aliás, não é só o dele, deseja um povo e principalmente uma imprensa que seja dócil. Só que se a imprensa entrasse nessa, não seria imprensa, né? Seria relações públicas. E eu posso garantir, depois de visitar vários países pelo mundo, que a sociedade e a democracia elas são sempre mais desenvolvidas quanto mais séria, mais forte e mais livre é a imprensa. Os Estados Unidos, aliás, são um ótimo exemplo, né, com a sua imprensa, que é uma das mais preparadas e combativas do mundo. Só que, por mais que alguns veículos tenham cometido esses deslizes imperdoáveis, tá, o jornalismo ainda é a melhor ferramenta para se investigar um governo. Certamente não são as redes sociais, que aliás é um terreno fértil para manipulação, que foi aliás usado amplamente nessas eleições, né? Isso aliás nem é uma coisa nova, essa questão de você usar os meios de comunicação para manipulação, né? O Joseph Goebbels, que foi o poderoso ministro da propaganda da Alemanha nazista, ele tem uma frase famosa quando ele dizia que uma mentira dita apenas uma vez é só uma mentira, mas uma mentira dita milhões de vezes passa a ser verdade. Dessa forma, ele convenceu todo o povo alemão a apoiar o Adolf Hitler, né? Como que ele conseguiu fazer isso, né? Sabe que o povo alemão tinha ficado louco, todo mundo ficou louco? Claro que não, né?
Acontece que as pessoas, os alemães, naquela época, elas estavam sem trabalho, estavam sem dinheiro, estavam com a moral abalada desde o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Eles estavam só esperando o surgimento de um salvador da pátria. E esse cara foi o Hitler. O Goebbels usou todos os recursos que ele tinha disponíveis na época para passar uma mensagem única e consistente para o povo alemão, né? Uma mensagem, obviamente, que estivesse alinhada com os interesses dos nazistas, né? E para isso, uma das coisas essenciais foi controlar a imprensa, né? E todo mundo acabou embarcando na dele, né? E veja só no que deu, né? Quem quiser, aliás, entender melhor esse caso, eu recomendo muito assistir ao documentário Arquitetura da Destruição, que tem, aliás, no YouTube. Vou colocar o link depois aqui nos comentários. Tá? A gente precisa desesperadamente buscar a verdade, porque nesses tempos de notícias pelas redes sociais, a verdade passou a ser uma coisa irrelevante, né? O que interessa hoje é a versão. E a versão mais amplamente difundida ganha. Ganha até a eleição. É a chamada pós-verdade, aliás, né? Como eu costumo dizer em todo lugar, a gente precisa desenvolver uma saudável desconfiança, né? Um aguçado senso crítico. E a gente precisa usar a imprensa a nosso favor para isso daí. Nós temos que identificar quais são os bons veículos, sejam da imprensa dita tradicional, seja da nova imprensa. Tá? E esses veículos não são aqueles que dizem o que a gente quer ouvir, esses veículos são aqueles que mostram todos os lados dos fatos, tá? Os que a gente gosta e também aqueles que nos incomodam. Então, por favor, não caiam nesse jogo sujo dos que querem dizer que toda a imprensa foi vendida, porque esse é o caminho para se tornar carneirinho dos poderosos. Tá? E agora um recado aos jornalistas que acabam de sair da faculdade. Nunca se esqueçam dos pilares da profissão. Nunca se esqueçam do seu eterno compromisso com os interesses do seu público, de dar voz a todos os lados, tá? Mesmo aqueles com que você não concorda. Nunca se esqueçam da ética, jamais. Né? E se algum dia pedirem para você fazer algo que contrarie isso, resista. Sei que é duro falar isso em tempos de pouco trabalho, mas se pressionarem vocês para ficarem traindo esses valores, mude de trabalho, tá bom? Ou crie o seu. Porque as grandes redações, tá, elas estão sumindo mesmo, tá? Mas há muito trabalho para jornalista, principalmente para aqueles que se dispuserem a olhar o mercado além das redações e das assessorias. E, aliás, pensando bem, isso também vale para os editores e para os donos das empresas de comunicação, tá? E não, eu não sou nenhum idealista inocente, eu sei como o mercado funciona, e também não é porque Deus está vendo, tá? Mas porque se vocês ficarem pisando muito na bola, nesses quesitos que eu estou falando, vocês vão acabar sendo colocados para fora do mercado, tá? Não interessa quão grande e quanto de história vocês tenham. Aliás, temos aí alguns exemplos no mercado que comprovam isso daí, tá? Porque o mercado mudou, o público mudou também. E um recado também para agora para aqueles que estão entrando na faculdade de jornalismo, tá? Aproveitem esses 4 anos para aprender a fazer tudo isso que eu estou dizendo, usando os recursos que as novas tecnologias oferecem, e eles são muitos. Né? O jornalismo está se transformando em algo mais dinâmico, mais poderoso. Não caiam no fatalismo barato e inconsequente daqueles que dizem que ele está morrendo, porque ele não está, muito pelo contrário. Mas lembre-se que os seus pilares jamais podem ser traídos. Parabéns por abraçar uma carreira tão nobre e tão apaixonante, que é um dos pilares de qualquer sociedade desenvolvida. Para terminar, eu queria citar o Nobel de Literatura Gabriel Garcia Marques, que também era jornalista. Em 1996, ele fez um discurso que chamou de o melhor emprego do mundo, referindo-se ao jornalismo. E vou deixar o link, aliás, para o original em espanhol aqui também nos comentários. Tá? E lá pela conclusão, ele disse que o jornalismo é uma paixão insaciável que só pode ser digerida e humanizada pela sua dura confrontação com a realidade. Portanto, o jornalismo é realidade, o jornalismo é verdade. Tá? Todos nós precisamos dele livre, forte e sério para termos uma sociedade melhor para todos. Mas ele depende do apoio e da vigilância de todos nós. Então, vamos juntos buscar essa verdade? É isso aí, meus amigos. Olha, se quiserem conversar sobre isso, sobre cultura, transformação digital no café ou aí na sua empresa, na sua instituição, é um prazer, é só me chamar. Aliás, no jornalismo a gente costuma dizer que as melhores pautas surgem justamente no cafezinho. E são conversas assim que nos tornam pessoas e profissionais melhores. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço, tchau!